Novidade de vida. Você quer viver essa novidade de vida diariamente? Deus tem ela para nós. E sabe quem nos traz essa novidade de vida? Exatamente aquilo que Deus nos dá gratuitamente, que é o Espírito Santo. Só Ele tem o poder de perscrutar o nosso interior e nos trazer essa novidade. Porém, para que consigamos alcançar, precisamos ter entendimento, conhecimento, para que Ele nos entregue, para que Ele abra para nós o véu da revelação. Porque se nós não temos entendimento, o que o Espírito faz? Ele, não vou entregar aqui não, porque ele não vai entender. É por isso que nós não podemos deixar o Espírito Santo ali numa caixinha dizendo assim, não, aqui é do Espírito, faz assim. Não, a regra é essa, só vai até aqui. Não, isso aqui não, faz assim. Não. O Espírito Santo, ele age da forma que ele quer, como ele quer, quando ele quer e ele usa quem ele quer. E aquele que se permite viver a novidade de vida, que se permite deixar o Espírito Santo agir da forma que ele quer, esse vive a novidade de vida. E é um presente, é um dom gratuito de Deus. Ele foi enviado após a subida de Jesus aos céus, ele foi enviado para ficar conosco, para nos guiar. Mas além de nos guiar à eternidade, é Ele que abre para nós o véu da revelação. Então, se você quer se aprofundar na revelação de Deus, só através do Espírito Santo. Mas lembra, Ele só vai se revelar até onde Ele sabe que você vai entender. E é por isso que todos os dias nós temos que meditar na palavra, porque é a palavra que abre para nós esse entendimento. Nós vamos lendo, vamos estudando e o Espírito Santo vai nos fazendo entender. E olha só, por que estamos falando isso? Porque o próprio apóstolo Paulo se indignou quando os servos de Deus, os discípulos, homens santos, homens dedicados, mas não tinham o Espírito Santo. Eles não haviam sido batizados com o Espírito Santo, então eles não viviam o sobrenatural, eles não tinham a novidade de vida. Vamos ler o relato. Ele está aqui no capítulo 19 do livro de Atos, quando Paulo está em Éfeso. Veja bem. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, passando pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao contrário, que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todos uns 12 homens. Meus queridos, vocês que me ouvem, meus irmãos, quando o Espírito Santo ele desce sobre o ser humano, é uma emoção, é uma alegria, é incontrolável, um sentimento grandioso. E é por isso que os lábios se abrem para falar em línguas estranhas, porque é uma sensação indescritível. Então, os lábios se abrem porque é aquilo que vem do coração. O coração está cheio do Espírito Santo. Então, a língua é estranha mesmo, porque não é dessa terra. E eles profetizavam. Sabe o que é profetizar? Profetizar
é dizer para você que Deus vai realizar na sua vida aquilo que você necessita. Profetizar é trazer aquilo que não existe ao que existe. É trazer o que não é para o é. Isso é profetizar. A palavra, ela tem poder. E é por isso que quando nós profetizamos, aquilo ali se cumpre. Isso é profetizar. E eles profetizavam. Porque eles entenderam naquela hora, através do Espírito, que eles poderiam falar e aquilo se realizar. E nós vamos ver aqui que o Espírito Santo age de várias maneiras para o mesmo fim. Olha o exemplo de Cristo. Livro de Marcos, capítulo 8. No versículo 23, Jesus curou um cego de Betsaida. Ele simplesmente pegou a própria saliva e colocou aos olhos do cego. Já o outro cego, descrito no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 52, o cego de Jericó, ele só disse: vai, a tua fé te salvou. E ele tornou a ver. E um outro cego, que já está escrito no livro de João, capítulo 9, que é o cego de nascença, ele cuspiu na terra, fez um lodo e aplicou nos olhos do cego. Veja bem, todos eram cegos, ele poderia ter curado da mesma forma, mas não, ele curou de maneira diferente, para mostrar que o Espírito Santo não é monótono. É esse Espírito Santo que nós queremos ter na nossa vida, vivendo a novidade de vida. E nós vamos orar para que você tenha hoje a bênção do Espírito Santo ser derramado sobre a sua vida. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e pedimos que o Espírito Santo de Deus alcance cada um que assiste nessa hora essa mensagem, a Tua Palavra. Que o Espírito Santo venha transformar, curar, libertar e transbordar, trazendo novidade de vida para cada um daquele que está aí ouvindo a Palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos essa bênção. E que Deus seja louvado.